Atlético se pronuncia com relação a Fred, reforços, tem novidade. E também vamos falar sobre Maicon, que deu uma leve criticada na declaração do Hulk. Então assista até o final, tá imperdível. Deixa o like, gente, ajuda demais a gente. Já chega curtindo. Inscreva-se no canal, confere se você está inscrito. Vamos começar falando aqui primeiro sobre essa questão do Hulk, né? Ele deu a declaração, todo mundo já viu aqui no canal. Agora nós vamos trazer o que o Maicon hoje deu entrevista lá na Zona Mista, né? A gente esteve hoje lá na Cidade do Galo. O Atlético escolheu 2 jogadores para falar, o Pacini e o Maicon. E aí o Maicon, por ser mais experiente, a gente perguntou para ele, eu e o Henry, nós perguntamos para ele sobre essa questão, o que ele achou da declaração do Hulk e se existe aí algum possível nova liderança no Atlético, liderança técnica no Atlético. Vamos ver, porque realmente ficou muito legal essa entrevista. Está aqui no nosso Instagram para quem quiser rever depois. Vamos lá. Ô, Maicon, o Hulk deu uma declaração essa semana de que aqui no Atlético ele tinha que decidir, que ele tinha meio que a responsabilidade de ser o protagonista. Lá no Fluminense ele consegue dividir esse protagonismo com outros jogadores pelo elenco. Você acha que nesse segundo semestre existe a possibilidade de surgirem novos protagonistas aqui no Galo? Acho que nosso time tem uma capacidade de ter jogadores que podem ser mais decisivos. Acho como que eu penso, né? Acho que tem jogadores que são multicampeões, jogadores que já têm seu nome consagrado no futebol brasileiro e que podem nos ajudar ainda mais. Claro que mudando essa questão de confiança, tudo que mexe com o jogador, que envolve o jogador. Eu acho sim, acho que o time do Atlético é um time bom, que passou por momentos de irregularidades e altos e baixos, como todas as equipes podem passar. Agora entender o que a gente fez de positivo e melhorar, e entender o que a gente fez de negativo também e atacar essas áreas para que a gente consiga, juntos como um grupo, extrair o melhor de cada um e que a gente possa dar a resposta dentro de campo, que é o principal que a gente precisa fazer. Michael, você como um dos líderes do grupo, como é que vocês receberam essas falas do Hulk? Cara, sinceramente falando, acho que o Hulk foi querer enaltecer o lugar que ele tá, e eu acho que é uma coisa natural, mas eu acho que ele colocou as palavras de uma forma ruim e deixou a interpretação para cada um levar para o lado que quiser. Eu convivi com o Hulk aqui, foi uma das melhores pessoas que eu conheci aqui no Atlético nesse pouco tempo que a gente conviveu junto. Sempre quis o melhor pro clube, eu sei o que ele pensava, eu sei o que ele fez pelo clube. Infelizmente ele usou algumas palavras que deixou a margem para a interpretação da forma que queria. Depois eu acho que ele se retratou pelo que eu vi depois e mostrou um outro ponto de vista, enfim. Eu vejo como algo que ele colocou errado e depois ele assumiu. Então ele tá lá no Fluminense, que ele seja feliz lá da melhor forma que ele possa ser, e a gente aqui no Atlético tem que representar o clube da melhor forma e corresponder às nossas expectativas e ao nosso torcedor, que é o nosso principal objetivo agora. Tá aí então a fala do Maicon. E aí, gente, o que você achou, né? Ele falou que não gostou, né? Deixou claro pela cara dele que o Hulk quis meio que fazer uma média mesmo ali com a torcida do Fluminense, enfim, com o Fluminense, né? Mas ele falou, achou ruim realmente, não gostou, mas tá tudo certo. Gerou essa polêmica toda e o Maicon agora é um dos líderes desse Atlético. Então é interessante a gente ouvir aí uma liderança do Galo falando sobre essa questão, né? E aí? O que você acha? Você concorda com o Maicon? Foi tranquilo ou não? Eu já disse aqui, pra mim, eu acho que o Hulk não tá nem errado, não, tá? Eu acho que ele não tá nem errado no que ele disse. O Atlético realmente, ele era o cara que tinha que resolver, porque não temos muitas lideranças técnicas no nosso elenco. Quem tem sido essa liderança tem sido o nosso querido Bernard, né? Essa é a verdade, tem sido o Bernard aí que tem assumido esse protagonismo. Mas tá aí, vamos agora falar sobre o que interessa, o pessoal quer saber sobre reforços, sobre Fred, então assista até o final, tá? Vai curtindo aí, gente, deixa o like. Bom, pessoal, vamos lá, vamos ouvir agora o Pedro Daniel. Primeiro ele falou aí vamos ouvir primeiro sobre Fred, né? Já matar essa questão do Fred. Vamos ouvir aí o que ele disse sobre a situação do jogador que é atleticano, mas pelo visto não vem, né? Vamos ver. Pedro, sobre o Fred, tem uma definição dele lá, com o Fenerbahçe, com o FIA? Não, a gente, enfim, é público, né, que a gente tem algumas conversas com ele, mas é muito mais uma definição do clube, no qual ele tem contrato, do que nossa, né, mas, enfim, esse é uma oportunidade de mercado, como a gente viu, muito boa. A gente viu que mudou lá no mercado turco o número de estrangeiros, né, então isso, de alguma maneira, possa ter algum movimento por lá.
mas a gente tem que aguardar essas definições. O Fred só vem, então, em caso de, por exemplo, uma decisão amigável com o Fenerbahçe. A gente não pretende fazer investimento de compra nessa janela, tá? A não ser por uma oportunidade muito atípica. Mas aparentemente não vai ser o nosso caso nesse momento. Por ser um jogador de seleção, ele não poderia ser uma questão muito atípica, não? Ter sido um jogador que jogou Copa? Não. Quando eu falo atípica, não é qualidade, tá? Por isso que eu falei, existem diversas oportunidades com alta qualidade. Por isso tem muito Lodge aqui. O Lodge é um jogador de seleção sem um investimento de transfer, né, de compra, tá? O Fred, de fato, é um cara, né, de Copa do Mundo, de seleção brasileira, né? É sim uma oportunidade de mercado, mas aí é uma definição também que ele tem contrato com outro clube e aí a gente está esperando essa definição. Tá aí, gente. Então, o Pedro Daniel deixando claro que o Atlético não deverá, né? Como a gente já imaginava, a gente já até trazia, na verdade, essa informação, mas agora é bom que fica mais claro, né? E já agora fica direto realmente aí para o torcedor que o Atlético não vai investir para trazer o Fred. Então, se o Fenerbahçe liberar o Fred de graça, ou se, vamos supor, 500 mil euros, aí às vezes eles resolvem, né? 1 milhão de euros, acho difícil. Mas talvez ali, enfim, jogador conversando e tal, alguém convence ali de fazer um investimento desse que eu não acredito, tá? Inclusive, daqui a pouco você vai ouvir aí, eu não acredito. Mas, se surgir essa possibilidade, talvez. Mas eu acho que o Fred, para mim, ficou realmente muito distante. Tem a tal da reunião, né? O Nicola trouxe reunião decisiva lá, que se ele vai ser negociado ou não, se eles pretendem negociar o jogador ou não, por conta dos estrangeiros, número de estrangeiros, né? Que o Fenerbahçe quer ainda contratar alguns jogadores, mas o treinador gosta muito dele e me parece que ele é um dos pilares, um dos principais jogadores do time titular, né? Do Fenerbahçe. O treinador conta com ele para ser um titular. Então não acredito que o Fred deixará o Fenerbahçe. Deve vir mesmo, né? Se tudo correr bem, no meio do ano que vem. Daqui um ano ele deve chegar aí sim de graça, né, pro Atlético. Tá aí, agora sobre reforços, ele falou, o Pedro Daniel, por um lado você vai pensar, falou mais do mesmo, mas não é não, tá? Tem algo importante aí, tem mudança, tem algo importante. Vamos lá, vamos ouvir agora então o que o Pedro Daniel falou com relação a reforços, tá? Repare no final ele mostra algo que tá diferente do que eles mesmos vinham falando, tá? Vamos lá. As saídas para essa janela? Quando a gente fala de oportunidade de entrada, obviamente que existem sondagens, existem conversas que alguns clubes abriram aqui, tá? Mas o nosso foco, de fato, é a manutenção do elenco que a gente tem e uma ou outra entrada que possa vir através dessa janela. Tá? A gente não pretende realizar saídas, tá? A não ser que alguma situação muito atípica possa ocorrer. Ô Pedro, você falou de mapeamento do mercado e da não investimento em transferência. Mas a gente sabe que existem outros modelos de transferência, como, por exemplo, um empréstimo com uma possibilidade de obrigatoriedade futura de compra, ou você trazer um jogador em fim de contrato, mas pagando uma luva muito alta, como foi, por exemplo, o caso do Paulinho. O Atlético trabalha com essa possibilidade de talvez não fazer esse investimento blocando um recurso financeiro agora, mas no futuro para o clube ou para o jogador também? É engraçado que muitas vezes a gente linka uma grande transferência com qualidade. Aí você fala, não vai ter um grande investimento por oportunidade, significa que a qualidade seja baixa. Não é o caso. Né? Então, talvez o Lodge seja um exemplo claro aqui. Né? O Juan, que veio no ano passado por empréstimo e hoje, né, a gente exerceu. Então, assim, a gente está aberto ao mercado. Quando a gente fala de oportunidade, é nessa linha. Atletas que possam qualificar e que tenham aderência com aquilo que a gente acredita, né, que tenham um nível adequado, mas sem um grande investimento de compra. Tá? Esse é o nosso foco. Mas de luvas, o Atlético pode ter esse investimento? Não, parcela mais prazo? Não, vai depender de oportunidade. No caso do Lodge, por isso eu citei do Lodge. O Lodge é um atleta da seleção brasileira. Né? E a gente não teve uma grande verba de transferência, né, de compra. Né? E acho que é inquestionável, é indiscutível a qualidade do Lodge. Então a gente está aberto a esse tipo de oportunidade. Daniel, quais as posições? Não, acho que essa é uma discussão muito interna, tá? E bem integrada, tá? Quando eu falo integrada, dentro do processo sou eu, Paulo Brax, Guilherme, né, que agora tem uma função muito grande dentro de campo, comissão técnica e o SIGA, tá? Então, quando a gente fala desse tipo de oportunidade de qualificar o elenco, né, talvez alguma posição mais ofensiva, talvez é o que a gente tenha mais necessidade, porque no final das contas a gente acabou de repor um zagueiro, né, com a saída do Alonso. Então, eu acho que talvez o que possa ocorrer mais no setor ofensivo. Está aí, ó, primeira coisa, essa questão aí de reposição do setor defensivo,
Não é o que eles mesmos diziam, tá? Há pouco tempo atrás falavam que iam trazer um zagueiro para jogar pelo lado esquerdo. Um zagueiro canhoto, principalmente, para jogar pelo lado esquerdo. O Léo Duarte a gente já mostrou aqui. Tá? E depois teve informação, depois da chegada do Léo Duarte, ainda teve o pessoal que correu atrás da informação que o Atlético deveria, sim, buscar um zagueiro para jogar ainda pelo lado esquerdo, com a saída do Alonso. E agora o discurso, e esse discurso para mim é simples, é porque não conseguiu, não está conseguindo. Aí mais uma vez vai jogar. Não, nós já trouxemos o zagueiro, é o Léo Duarte. Pro lado esquerdo nós temos Vitor Hugo. E eu vou repetir, eu já falei aqui. Para mim, beira a irresponsabilidade a gente ir pro segundo turno, né, pro segundo semestre, na verdade, apenas com o Vitor Hugo pro lado esquerdo. Porque o Vitor Hugo não era nem para estar no Atlético. A gente viu o jogo contra o Sub-20. Contra o Sub-20. O gol do Sub-20 é a falha do Vitor Hugo. Então, gente, eu espero que seja só um discurso, mas que na realidade estejam atrás desse zagueiro, porque, vamos lembrar, o Atlético ainda briga sim contra o rebaixamento. 4 pontos apenas. 4 pontos. Os 2 jogos do Atlético no retorno, Bahia em casa, jogo duríssimo, e Palmeiras fora. Hoje, infelizmente, o que virou é jogar contra o Palmeiras fora para o Atlético vencer é só um milagre. Então, gente, e a questão do primeiro volante, que nós não temos, vai continuar falando que todos são? Não, o Alexandre faz primeiro volante, o Maicon, o Alan Franco e todo mundo faz primeiro volante, mas de fato só o Tomás Pérez, né? Atacante, se você pegar a relação dos atacantes do Atlético, eu estava vendo hoje o pessoal da imprensa mostrando e a gente se tocou, é uma questão até de números. Você vê por isso que o Pedro Daniel falou, questão ofensiva. Então repara como já mudou. Antes a questão era, o Atlético imaginava aí, pensava em buscar um zagueiro, um setor defensivo. Agora, o discurso do Pedro Daniel já é para o setor ofensivo. Então, a notícia agora é para o setor ofensivo e não defensivo. Realmente é muito preocupante, tá? Muito preocupante. Eu tenho visto aí nas redes sociais, todo mundo, pessoal, toda a imprensa postou aí essas entrevistas e tem deixado o torcedor cada vez mais preocupado e desanimado, né? O discurso, não vai investir e, enfim, não vai trazer zagueiro pelo visto, agora já está bem claro. Gente, segundo semestre promete, torcedor. Quero saber a sua opinião com relação a tudo isso. Você acha que eu estou desesperado à toa? Nós temos sim um bom time, um bom elenco? Comenta aí, meu amigo. E o Atlético Mineiro respondeu se pretende contratar Rodrigo Dourado. Deixa eu explicar essa situação em detalhes. Dourado é aquele volante que surgiu no Internacional, ficou por mais de 10 anos no Colorado, até que ele se mandou para o México. Nesse momento pertence ao América do México, time comandado por André Jardine, quando o Dourado foi contratado. O problema é que o André Jardine foi embora e o Dourado perdeu espaço. Inclusive, o novo treinador do time mexicano já deixou bem claro que não conta com o Rodrigo Dourado. Dessa maneira, o América tem tentado buscar encontrar um clube para fechar com o atleta. O nome foi sugerido ao Galo, existiu a especulação de que o Atlético poderia contratar o Dourado se não avançasse nas tratativas com o Fred. O que eu posso contar é que antes de gravar esse vídeo eu entrei em contato com uma fonte atleticana e perguntei: o Rodrigo Dourado tem chance de ser contratado? E a resposta foi não, pode descartar esse nome. Então não vai haver Rodrigo Dourado, ainda que as tratativas com o Fred, que pertence ao Fenerbahçe, não avancem. O Atlético tem enorme otimismo em relação ao acordo com o jogador que é pretendido pelo clube. O Fred já se declarou atleticano, fez uma reunião antes de viajar para a Turquia e tem a intenção de jogar no seu clube do coração.